Olá, queridos alunos e alunas do oitavo ano. I am Teacher Valdecir Ferreira da Cruz. Vamos para mais uma aula de inglês e hoje falaremos do futuro, o will. Para poder expressar o futuro no inglês, usamos o will, também conhecido como futuro simples. Com ele, podemos expressar noções de futuros, previsões, decisões repentinas, pedidos e até recusar coisas. Por exemplo, Karen will travel this month. Repitam comigo, assim vocês já vão aprendendo a falar, né? Treinando o speaking. Karen will travel this month. Karen viajará este mês. Segundo exemplo. We'll have to wait for my parents. Nós teremos que esperar pelos meus pais. Próximo exemplo. Aqui também ele vai explicar agora a estrutura, tá bom? De como que nós devemos usar o will. Na forma afirmativa, o will sempre estará à frente do verbo, ou seja, vem antes. E este sem to, independente do sujeito. Lembra quem são os sujeitos? I, you, he, she, it, they, we. Independente do sujeito na frase. A estrutura fica a mesma, em que o verbo nunca vai mudar. Observe a seguinte estrutura: sujeito mais o auxiliar, o will, verbo no infinitivo sem to e o complemento. I, sujeito, o will é o complemento, o auxiliar, quer dizer, o auxiliar, e o need é o verbo e o resto aqui é o complemento, ok? Então fica assim: I will need two new assistants. Eu precisarei de 2 novos assistentes. Próximo exemplo. Mark will drive his new car tomorrow. O Mark irá dirigir seu carro amanhã. Já na forma negativa, usamos o not. Vai após o will, ou seja, will not. Ou ainda na forma contraída, won't. Observe a seguinte estrutura: sujeito mais o will mais o not, verbo no infinitivo, sem to, mais complemento. É igualzinho aqui na afirmativa, só muda que acrescenta o not. Exemplo: We will not buy a new house. Nós não compraremos uma nova casa. Esse nós aqui, se eu colocar aqui na frente, na tradução, está correto. Se eu não colocar, também está correto, tá? Porque o verbo já direciona para o sujeito. Compraremos. Quem compraremos? Nós, certo? E aqui na forma contraída, que é o will mais not, fica won't, ok? We won't buy a new car. Quando eu vou falar alguma coisa, tanto eu posso usar a forma não contraída, will not, ou won't, a forma contraída, ok? Próxima página. Agora nós já vimos na forma afirmativa, na negativa e agora na interrogativa. Na forma interrogativa, o verbo auxiliar, o will, vem na frente da frase, seguindo o padrão da maioria dos verbos. Observe a seguinte estrutura: o will no comecinho da frase, mais sujeito, mais verbo sem to e mais o complemento. São todas mesmo que parecidas as estruturas, tá? Na afirmativa, na negativa e também na interrogativa. Exemplo: Will we go out tonight? É uma pergunta, então tem que dar entonação na fala. Quando eu vou falar, eu tenho que dar entonação. Will you go out tonight? Vamos sair hoje à noite? Vamos sair hoje à noite? Né? Igual em português, tem que dar entonação. Aqui então a de baixo mesma coisa, ó. When will you work there? Tô perguntando em português. Quando eu trabalharei lá? Ok? Então não esqueçam da entonação, é importante. Mais um exemplo. Where will you be next week? Onde você estará semana que vem? Tô perguntando, né, para você no caso, segunda pessoa aí. Próxima página. Mais um exemplo aqui, ó, de interrogativa, tá? Will they pick me up at school to travel with them? Tô perguntando, eles me buscarão na escola para viajar com eles? Ok? Lembre-se que também é possível usar a forma contraída no afirmativo, após pronomes pessoais. Para isso, é só acrescentar apóstrofe LL no lugar de will.
tá? Então muda também a forma de falar, né? Quando eu uso o will, eu falo will. Agora aqui, ó, eu falo I'll. I'll go home later. Opa, afirmativa, eu tô dando entonação de interrogativa, porque estávamos na interrogativa, mas a entonação é na afirmativa. I'll go home later. Irei para casa mais tarde. Ainda continuo falando como se estivesse perguntando, ó. I'll go home later. Eu estou afirmando, irei para casa mais tarde. Vou afirmar também, ó. She'll come soon. She'll come soon. She'll come soon. Ela virá em breve. Ok? Vamos agora para os exercícios, tá? Copie em seu caderno a caneta, né? E as respostas escrevam a lápis, porque se errar depois tem como corrigi-las certinho, tá? Então as questões vocês copiem a caneta e a resposta a lápis, tá? Então são 10 questões, vou dar um tempo para vocês copiarem e resolverem, e depois em seguida ou na próxima aula nós faremos as correções. Bye bye, see you later, espero que tenham gostado da aula, tá? E revejam quantas vezes quiserem ali as explicações, ok? Eu vou disponibilizar para vocês também em PDF, para vocês fazerem a leitura do que foi falado aí no conteúdo. Bye bye!